Segunda carta de Paulo a Timóteo 4, do 1 a 5. Vamos ler o texto. Nos diz o seguinte: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Minha oração nessa manhã é que a gente possa observar essas duas características que Paulo exorta a Timóteo: fidelidade e zelo na pregação, que a gente possa trazer para a nossa própria vida também. Nós chegamos agora ao capítulo final da segunda carta de Paulo a Timóteo. E aqui Paulo vai fazer um último alerta, uma última observação para esse jovem. E não é simplesmente uma observação de quem está terminando a sua vida e que diz: Timóteo, eu já vivi tanto, eu já passei por tantas coisas, você ainda vai passar por muitas delas, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Não é somente isso, mas ele mais uma vez chama a atenção de Timóteo para o seu chamado e as implicações desse chamado. Não são simplesmente coisas do dia a dia que Paulo ensinou a Timóteo. Óbvio que a sua conduta, a sua forma de viver, a sua forma de encarar o ministério inspiraram Timóteo. Mas Paulo, nesse último momento de vida, quer que fique muito bem gravado no coração de Timóteo o que ele precisa fazer com relação ao seu chamado. Porque se ele errar como homem em determinadas questões, ele tem como corrigir. Eu, enquanto professor, se Deus me der a oportunidade e eu errar numa aula, na próxima eu corrijo. Se eu errar provavelmente com o meu filho, por dizer uma coisa a ele, criar uma expectativa e não poder suprir, ainda há tempo para que lá na frente eu diga: errei naquele dia, mas hoje eu estou consertando. Mas existem coisas no ministério que, se você errar, as consequências são muito danosas e nem sempre haverá espaço para consertar, e nem sempre haverá tempo para você voltar e fazer o que é correto. E nem sempre também é da vontade de Deus que você faça exatamente aquilo. Às vezes a gente pensa que estou na casa de Deus, estou servindo a Deus, eu sou salvo. E quantos estavam servindo na casa de Deus, estavam dentro da igreja e não eram salvos? Na realidade, eles foram colocados ali para que a gente percebesse: Deus usa quem quer, na hora que quer, do jeito que Ele quer, mas Ele não fecha os olhos para o caráter da pessoa. A sua palavra não deixa de ser pregada, mas a gente sabe quem são os dele e quem não são, e Ele sabe principalmente. Às vezes a gente até pode ser enganado, mas Ele não é. E Paulo chama a atenção inúmeras vezes quanto à seriedade do seu ministério e quanto às implicações desse ministério, justamente para que ele não seja achado no final. Timóteo era um grande orador, Timóteo falava muito bem, mas Timóteo não parecia ser crente. Essa talvez seja a maior derrota de um pregador do Evangelho. Quando as pessoas percebem que ele sabe falar bem, que ele sabe preparar um texto, mas ele não tem vida para isso. Que aquilo que ele fala parece que não condiz com aquilo que ele faz. Porque o seu discurso parece que vai sendo encoberto, ofuscado pela sua prática de vida. Paulo não queria que isso acontecesse com Timóteo.
Obviamente, nós não queremos que isso aconteça conosco e nem com quem sobe a um púlpito para pregar. Não somente sobe ao púlpito, mas aquele que se coloca diante de Deus para a pregação do Evangelho. Então, dessa vez, ele apela que seu pupilo, seu filho na fé, seu companheiro de batalhas na obra do Senhor, seja fiel e seja zeloso na pregação. Então, vamos ao texto. Primeiro versículo, ele diz: conjuro-te. A gente não vê com muita frequência essa palavra. E eu procurei algumas outras versões que a gente pudesse observar de uma maneira mais simples ou mais próxima da gente, palavras que a gente vê em outros textos. O que significaria esse conjuro-te? A gente sabe bem o que é exortação, uma advertência, um conselho, uma palavra de orientação. Então, quando ele diz conjuro-te, é exorto-te solenemente. Eu te dou uma observação, eu faço uma orientação a você, e isso de forma solene. Quando a gente olha para a palavra solene, vem na nossa mente o quê? É algo que tem importância, é algo que eu não posso deixar de lado, que eu não posso encarar de qualquer maneira. É solene. Quando alguém diz, nós teremos um culto solene, você se prepara para esse culto. Não que você não deva se preparar para os outros, mas você sabe que no culto solene você deve estar preparado para prestar esse culto da melhor forma possível. Da mesma forma que no seu culto particular. Existe também a necessidade da gente observar a palavra solene quando estamos, por exemplo, em cerimônias solenes. Você não vai vestido de qualquer maneira para uma cerimônia solene. Você não chega em qualquer horário numa cerimônia solene. O que eu estou querendo dizer com isso? É que essa exortação solene deveria ser levada com muita seriedade, como da mais alta importância e urgente. Essas palavras precisavam ser cumpridas urgentemente por Timóteo. Não é algo que ele vai se preparar para fazer daqui a 10 anos. Timóteo, você precisa fazer isso hoje, se você ainda não vem fazendo. Mas a gente sabe, por tudo que já caminhou, que Timóteo fazia a sua atividade corretamente. Mas como homens limitados, certamente em alguns momentos a gente começa a cair, começa a desanimar, começa a olhar muito mais para as outras questões externas à obra de Deus do que propriamente aquilo que Ele nos chamou a fazer. Então, aqui ele diz, eu te exorto solenemente, eu te dou essa responsabilidade que permeia a atividade ministerial. Pregue a palavra com fidelidade e com zelo. Essa vai ser a suma de tudo aquilo que Paulo vai falar nesses 4 versículos após o versículo 1. Timóteo sempre foi lembrado da necessidade de fazer o seu trabalho, sempre, toda a carta ele vai ser lembrado da necessidade de fazer o seu trabalho, mas agora com a aproximação da partida de Paulo, que vem mais propriamente nos versículos 6, 7 e 8, Paulo quer garantir que ele não foi remisso na sua tarefa de orientar aquele jovem, na sua atividade ministerial, até porque eu posso até adotar um jovem pastor e querer caminhar com ele, mas isso vai requerer de mim, vai exigir de mim muito tempo, muita paciência, mas principalmente muito preparo, porque é justamente isso que ele vai precisar: paciência para que o seu ministério seja realmente aquilo que Deus projetou para a vida dele. Ele vai precisar de preparo teológico, preparo psicológico, preparo emocional, e ele vai precisar também de observar questões que são extremamente importantes para que a gente não se sinta superior a qualquer outra pessoa porque a gente ocupa um local de pregação. Timóteo não poderia ter na sua vida, no seu coração, um sentimento de soberba. Da mesma forma, Paulo não quis
E não foi permitido por Deus ter esse sentimento de soberba por ter recebido revelações da parte do Senhor. Então, Paulo quer se certificar de que aquilo que ele fez em relação à orientação de Timóteo realmente foi cumprido por ele. Que aquilo que ele recebeu de Deus, de capacitação para orientar aquele jovem pastor, realmente foi passado para ele. E aqui o fato de citar as testemunhas da exortação, ele diz perante Deus e Cristo Jesus, só reforça a importância dessa exortação. Porque essa palavra dirigida a Timóteo por Paulo tem como testemunhas aquele que comissionou tanto um como o outro. E aquelas coisas que a gente fala em nome de Deus e diante de Deus, realmente precisam ser verdadeiras. As coisas que a gente fala diante dos homens precisam ser verdadeiras, porque nós somos filhos de Deus, e Deus é a verdade. Mas aquilo que dizemos em nome dEle e diante dEle, aí é que a gente deve procurar a verdade mesmo. Era necessário que ele prestasse muita atenção e colocasse tudo isso em prática. Então, quando ele diz, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, ele está dizendo, Timóteo, o que eu vou lhe dizer a partir de agora, eu estou dizendo diante de Deus. Ele é testemunha de que eu estou fazendo a minha parte, enquanto seu tutor, e ele será testemunha do que você estará fazendo, enquanto ministro do Evangelho. Enquanto meu filho na fé, enquanto meu pupilo, enquanto meu colaborador. E da mesma forma que eu quero ser achado aprovado por Deus, eu desejo que você também seja. Por isso, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Por isso, tome isso como sendo as minhas últimas palavras, mas as minhas mais importantes palavras. Se eu te disse muita coisa importante até agora e você não deu ouvidos, pelo menos dê ouvidos a isso. O que eu te digo diante de Deus e de Cristo Jesus. Eu quero fazer uma primeira aplicação para a nossa vida, já que a gente falou tanto de Paulo e de Timóteo, mas o que isso tem a ver com a gente? Se nós somos chamados a pregar o Evangelho, nós devemos encarar essa atividade tanto com a sublimidade quanto com a responsabilidade e seriedade que ela merece. Fui chamado para pregar, o que é que eu vou fazer? Na hora eu vou abrir a Bíblia, eu folheio assim, aí eu paro o dedo em algum canto e Deus vai me usar. É isso que eu vou fazer? Não. Não é assim que a gente faz coisas sérias e com as quais a gente tem responsabilidade. Mesmo que você seja chamado de uma última hora, a gente escuta tanto isso se falar nos nossos arraiais, o soldado deve estar sempre preparado para a batalha. Então, mesmo que você não seja chamado para hoje, ou para terça, ou para domingo que vem, mas esteja pronto para o dia que Deus lhe convocar. Eu não posso, a partir do chamado ou da convocação, dizer, pronto, agora eu vou correr contra o tempo, porque eu tenho que preparar alguma coisa. Eu preciso viver nesta preparação. Quando a gente diz, meus irmãos, observem bem as disciplinas espirituais, leiam a Bíblia, orem, busquem, é por isso. Porque talvez você nunca ocupe o púlpito para uma pregação, mas você sempre estará frente a alguém que precisa de uma pregação. E esse alguém pode ser até mesmo você. Quando nós pregamos, não pregamos simplesmente para os outros. Essa palavra tem que ser para nós primeiramente. Até porque toda palavra ministrada é primeiramente ao meu coração e depois ao seu coração. Se essa palavra não fizer nenhum impacto em mim, como eu poderei pregar para que haja impacto em você? Então é necessário que a gente tenha devocional, é necessário que a gente busque a palavra de Deus, e isso diariamente. Se nós somos chamados a pregar o Evangelho, e isso de maneira formal, ou seja, em púlpitos, tendo oportunidades de exercer essa atividade, devemos fazer isso com a maior seriedade possível.
e encarar também isso como algo sublime que Deus nos dá, que Deus concede às nossas vidas. Nós não podemos subir despreparados. Mesmo que você enxergue que aquele texto tem tanta informação que você não vai conseguir falar tudo, não use a expressão: meus irmãos, eu não sei nem o que é que eu vou dizer hoje, porque é tanta coisa. Não use. Você sabe o que dizer, Deus já falou com você, ou você não meditou na palavra. Não use nem palavras e nem haja como se fosse mais um dia, como se fosse mais uma oportunidade, como se fosse uma coisa comum, que se você não fizer hoje, amanhã você faz, não tem problema. Não, eu tenho que fazer hoje, porque talvez amanhã eu não possa. Encare dessa maneira. É a primeira, mas pode também ser a última oportunidade. Então encare como a primeira com todo vigor, encare como a última com toda a seriedade. Nós não podemos ler a palavra de Deus como quem cita os ingredientes de uma receita de bolo. Lê sem vida, lê sem prestar atenção no que a gente está lendo, lê sem observar as implicações que essas palavras vão ter depois que forem proferidas e chegarem ao nosso coração. A gente não pode pregar a palavra como se fosse uma mensagem banal, sem importância. Eu não posso dizer: meu irmão, lê a Bíblia. Você lê isso na traseira de um ônibus. Não sei se hoje já tiraram, mas normalmente tinha: leia a Bíblia. Do jeito que o mundo está hoje, talvez tirem aquele adesivo. Mas quando você lê ali, leia a Bíblia, talvez aquilo não tenha impacto nenhum. Mas se eu chegar aqui e disser: leia a Bíblia, leia, todo dia, leia, se alimente, isso é importante, isso é necessário, sem ela você não pode viver. É isso que a gente tem que fazer. Façamos tudo o que está ao nosso alcance para chegar a esse santo lugar munidos de fé em Cristo Jesus. É totalmente diferente quando você escuta uma palavra de alguém que está realmente acreditando no que está falando. Isso em qualquer questão. Mas principalmente em relação à palavra de Deus, aquele que prega tem que ter fé. Tem que chegar aqui com esperança no Deus dessa palavra. Eu não posso chegar aqui com um discurso derrotista e dizer: meus irmãos, o mundo está um caos. A gente não sabe para onde vai esse mundo. Nós não temos esperança. Cada dia as coisas estão piorando. Isso é um discurso derrotista. Isso é um discurso pessimista e mais, totalmente irreal. Porque eu tenho esperança, não no mundo, mas no Deus que criou esse mundo quando não havia nada. Eu sei para onde esse mundo vai. Partir dele para a perdição. Partir dele, salvo. Esse mundo está um caos, entre aspas. Porque no meio de todo o caos humano, Deus ainda reina. E Deus ainda controla todas as coisas. Nós precisamos chegar aqui com amor pela palavra. Falar de algo que nós amamos. Nós falamos de forma totalmente diferente de algo que nós não damos qualquer importância. E nós precisamos pregar com urgência às almas que estão perdidas sem a salvação. Você vê uma pessoa dentro da sua casa, anos e anos, ouvindo palavras, ouvindo o que você fala, sendo alvo da sua oração, e você simplesmente vai esmorecer e dizer: eu não vou orar mais não, estou cansado, não dá mais. Não, você precisa pregar com urgência. Você não sabe quem é eleito e quem não é. Então a sua tarefa, a sua missão, a sua responsabilidade é pregar. Talvez você pregue 30 anos, aquela pessoa não vai se converter. Mas talvez você pregue uma vez e ela seja convertida por Cristo. Pregação é aquilo que nós devemos fazer. E com urgência, porque tem muita coisa que a gente escuta no trabalho, nas atividades, a gente mesmo se cobra: eu preciso fazer isso para ontem. Se é para ontem, não precisa mais fazer. Ontem já passou. Mas eu te digo, a pregação é para hoje.
é para hoje, é para agora, é para amanhã e é para todos os dias da sua vida que Deus lhe der. Nós devemos fazer tudo isso e deixar os resultados com o Espírito Santo, que vai utilizar o que sair da nossa boca para o convencimento dessas almas, do pecado, da justiça e do juízo. E aí Paulo começa a falar com Timóteo dizendo, prega a palavra. Timóteo é exortado a pregar a palavra. Isso parece ser muito óbvio. Quem é Timóteo? Um pregador da palavra, um dirigente de uma igreja. É óbvio que como pastor evangelista, ele tem que ser lembrado que a sua função primordial é a pregação da palavra. Talvez hoje a gente não tenha isso muito em mente, porque o pastor às vezes tem tanta coisa para resolver que a última coisa que ele consegue fazer durante a semana é pregar a palavra. Ele é administrador, ele é conselheiro, ele faz tanta coisa, às vezes ele abre e fecha a congregação, ele cuida da iluminação, do som, ele compra os materiais para a igreja, ele faz tudo. E às vezes fica um tempo tão pouco para sentar, meditar, para ouvir a palavra, para pregar a palavra também. Em alguns momentos, a carga emocional das batalhas já travadas poderia fazer com que Timóteo quisesse largar as cordas, deixar para lá. Eu já preguei tanto e esse povo não me escuta. Eu já preguei tanto e as pessoas não mudam. Eu já preguei tanto e parece que as coisas não saem do lugar. A gente já escutou alguns relatos de missionários que passaram 5, 6, 7 anos para que uma pessoa fosse convertida. Será que durante os 7 anos aquele missionário ficou extremamente confiante de que tudo ia dar certo? Claro que não. Durante muitos e muitos dias ele ficou se questionando, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu não tenho que mudar de estratégia? Será que Deus realmente me quer aqui? Será que eu realmente fui chamado por Deus? Porque eu prego e nada acontece. As pessoas não estão se jogando aos pés de Jesus. Parece que eu não estou fazendo o que eu fui chamado para fazer. Isso angustia qualquer coração. Por isso essas palavras do apóstolo Paulo vão soar como um incentivo e vão trazer consigo a imagem de alguém que está pegado na mão com o outro. Quer dizer, prega a palavra. Eu também preguei a palavra. Eu sofri muita coisa parecida com você e até mais. Mas eu estou te dando a mão para te dizer, prega a palavra. Independente do que acontecer, independente do que você já sofreu, independente das suas crises existenciais, independente dos seus conflitos internos, pregue a palavra. Timóteo recebe de Paulo essa palavra de ânimo, que significa, Timóteo, ainda há muito a fazer. Não acabou ainda não. Por isso, pregue a palavra. E aí eu faço uma segunda aplicação para a gente nessa manhã. Mesmo que você não seja chamado a ocupar esse lugar de anunciação do Evangelho, mesmo que você não chegue a sentar nas cadeiras do seminário para se preparar para ir para um campo missionário, mesmo que você não tenha os mais vastos recursos de oratória, pregue a palavra. Pregue a palavra primeiro, porque Deus te salvou. Esse é um grande motivo para você pregar a palavra. Como você chegou até aqui? De que forma Deus se utilizou para trazer você até aqui? Para te encontrar e te trazer, às vezes até arrastado, cheio de dores, todo ralado, todo quebrado, por conta daquilo que você produziu lá fora. Foi a pregação do Evangelho. Então, se Ele te salvou através da pregação do Evangelho, por sua graça e misericórdia, pregue o Evangelho para que outros também conheçam essa graça e essa misericórdia. Mas pregue também porque nessa palavra você encontra a verdade que liberta. Nós encontramos inúmeras pessoas e talvez nós mesmos estivemos presos com as algemas do pecado. Como o homem pode ser liberto do pecado? Como ele pode ter essas algemas quebradas? Pregação do Evangelho.
Não tem receita mágica, não existe um momento qualquer que a pessoa simplesmente por um passe vai se tornar crente. É pregação. Essa pregação pode vir de várias formas, mas tem que ser pregado o evangelho para ela. Dificilmente você vai escutar um testemunho de alguém que passou na frente de uma igreja evangélica, viu o nome Jesus e se entregou a ele, se antes não tiver escutado que aquele Jesus salva e liberta. Pregue a palavra, porque ela transmite aos perdidos que há solução para as suas vidas. Eu não consigo enxergar de outra maneira. Nesses últimos 7 meses, a gente conseguiu ver muito perto e muito frequentemente a degradação humana. Na porta de casa, nos nossos vizinhos, nos bairros que a gente percorre, a degradação humana é terrível. As pessoas estavam dentro das suas casas, mas estavam fazendo dentro das suas casas o que a gente não gostaria de ver nem fora. Mas a gente via. Aquilo que a pessoa não podia fazer meia-noite num bar, está fazendo dentro de casa. Aquilo que ela não podia fazer no meio da rua 2 horas da manhã, ela estava fazendo dentro de casa. E todos ouvindo, e todos sabendo. E a coisa se tornou tão corriqueira, que agora ninguém mais se importa. Quantas e quantas noites e madrugadas eu ouvi de pessoas drogadas chegando na porta de suas casas. Quantos e quantos sábados e domingos, talvez você escutou uma pessoa colocando um som alto de 11 horas da manhã, aquilo vai parar no outro dia de 8 horas da noite. As mensagens que são passadas por coisas que eu recuso chamar de músicas, mostram a degradação do coração do homem, sem Deus. A forma de conduta das pessoas, no momento que a gente deveria ter se resguardado para depois ter a nossa liberdade de volta, desfrutar de algumas questões das quais nós fomos impedidos, deveria ser um momento de reflexão para a raça humana. Deveria ter sido um momento de crescimento espiritual para muitos e de crescimento pessoal para outros. Deveria ter sido um momento que nós sairíamos melhores, mas o que a gente tem visto é totalmente o contrário. Pessoas extremamente irritadas, pessoas desesperadas, a paciência quase se esgotando. E por quê? A paciência se esgota, mas os litros de cachaça não. É impressionante. Como é que a gente vai alcançar essas pessoas? Como é que a gente vai chegar para elas e dizer, ó, tem uma solução para a sua vida, você não precisa ser isso, você é muito melhor que isso, e você pode ser muito melhor que isso, tem uma solução, só se a gente pregar o evangelho, e é extremamente difícil. Quem já teve a oportunidade de pregar na época de um São João, na época de um Amicarande, na época do carnaval mesmo, sabe que às vezes você está pregando para uma pessoa que está extremamente embriagada, que talvez não saiba nem o que você está falando, e só muita misericórdia de Deus para que aquela palavra entre no coração daquele perdido e que ele venha a ser alguma coisa no futuro. Mas de fato, se ele continuar daquela maneira, não vai ter solução, não tem outra forma. Somente Jesus, na vida de alguém tão perdido, como dizem por aí, louco nessa vida, para que ele tenha um norte, tenha uma forma de viver diferente e possa servir de exemplo para os que estão dentro da sua casa e fora. Mas se não for, infelizmente a gente vai continuar vendo a degradação humana, e muito pior, está só começando. Pregue a palavra, porque ela é que alimenta a alma do crente e abastece de fé e esperança o coração do aflito. Não é que a gente aqui agora vá só pregar uma palavra curativo,
mas a própria palavra é um curativo para nós. Quando a gente chega aqui e prega uma exortação e diz que os ímpios serão julgados e serão condenados, isso é um curativo para nós, porque a gente olha para o ímpio e diz assim: Senhor, por que esse ímpio está prosperando? Aí a gente vê na palavra: você já observou o fim dele? Você crê que eu sou o Deus de justiça? Aí você, é exatamente isso. A palavra que foi pregada consola o seu coração. Porque tem hora que a gente fica como Asaf: mas Senhor, eu estou fazendo tudo tão certo, eu estou me privando de tanta coisa, eu não estou experimentando tudo o que o mundo tem para dar, para te servir, e parece que as coisas não funcionam. Esse é o discurso de alguém que vive pragmaticamente. Eu faço o que funciona. Você não foi chamado para fazer o que funciona, você foi chamado para fazer a vontade de Deus. E muitas vezes não funciona com o seu olhar humano, mas funciona para o propósito dele. É por isso que a gente tem que continuar pregando a palavra, porque aquilo que é pregado alimenta a nossa alma, nos dá esperança, mesmo que não seja aquilo que a gente quer escutar hoje, mas a palavra produz sim esperança. E aquele que chega aflito, escuta a palavra que diz que o Senhor está em nós e através de nós a trabalhar, mesmo enquanto nós estamos dormindo. Você está aflito, você não sabe o que vai acontecer do dia de amanhã. Entrega o seu caminho ao Senhor. É óbvio que você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 1 hora, daqui a 10 minutos. Mas nós sabemos que enquanto aqui estivermos, Ele cuida de nós. Pregue a palavra, porque através da pregação, você foi atraído pelo Espírito Santo a viver uma vida nova com Deus, e certamente você quer que isso aconteça com outras pessoas. A gente é tomado por um sentimento muito diferente quando a gente é alcançado por Deus. A gente deixa de ser egoísta, porque parece que quando a gente está no mundo é aquele pensamento: se está tudo bem comigo, problema nenhum existe. Se está tudo bem com minha família, está tudo certo. E os outros? A gente passa a ter um senso de comunidade. E a gente passa agora a pensar o seguinte: eu estou bem, e meu irmão, como é que está? Eu estou bem, e aquele familiar meu, tão difícil, tão complicado, como é que ele está? Será que ele está bem? Será que ele sabe que Deus está tomando conta da vida dele, ou ele continua vagando nos seus pensamentos, trilhando caminhos sem volta? Pregue a palavra. Por mais que você não seja pastor, oficial, evangelista, se você é crente, pregue a palavra. E aí ele continua dizendo: insta, quer seja oportuno, quer não. Paulo insiste com Timóteo quanto à necessidade de insistir com a pregação. Talvez você tenha insistido durante um tempo, e aí a própria pessoa chega para você e diz: olha, não adianta você pregar para mim não, quando você é crente não. Aquilo é um banho de água fria, e você realmente para. Talvez seja até um aviso de Deus dizendo: ó, aqui encerrou, volta a sua energia para outros. Mas existem aqueles que falam isso só para afrontar a gente. Não vou ser crente não adianta você pregar para mim não. Aí você continua pregando, você continua pregando, você continua pregando, e no tempo de Deus as coisas acontecem. Não é a vontade dela, e nem a nossa. Não é a vontade dela de continuar se perdendo, e nem a nossa de querer convencer à força. É a vontade de Deus de chamar no tempo certo, para que aquela pessoa realmente seja uma bênção nas suas mãos. Então Paulo insiste com a necessidade de pregação, mesmo aqueles a quem não lhe davam ouvidos. Timóteo, tem gente que não está escutando você, mesmo assim pregue, insista com eles, mesmo se sentindo desconfortável em algumas situações. Senhor, é essa a palavra mesmo para hoje? É. Mas Senhor, isso aqui vai gerar um desconforto. Pregue. Mas Senhor, vai ter gente que vai querer sair da igreja. Insista, a palavra é essa. Não vá mudar por conveniência nem sua nem dos outros. Insista com essa pregação. Mesmo achando que o alvo da sua pregação é um caso perdido, humanamente falando. Mas Senhor, eu já preguei tanto tempo para essa pessoa,
é caso perdido. A mãe não deu jeito, o pai não deu jeito, a sociedade não deu jeito, a polícia não deu jeito. Sou eu que vou dar jeito? Não, o Senhor diz, sou eu que vou dar jeito. Mesmo quando a sua disposição está em baixa, parece que o seu tanque espiritual está praticamente vazio. E isso acontece conosco também, que pregamos. Mesmo que você esteja em baixa, continue, insista com você mesmo, insista com a palavra. Esteja em condições ideais ou não, é isso que Paulo quer dizer a Timóteo, é isso que eu estou querendo dizer hoje para a gente aqui. Se estivermos em condições ideais ou não, insista na pregação, continue, vá um pouco mais, mas isso na dependência de Deus. E ele continua dizendo, corrige, repreende. Timóteo tinha acabado de ser ensinado por Paulo acerca da inspiração, do valor e da utilidade das Escrituras, no finalzinho do capítulo 3. Então, ele sabendo que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação e justiça, o que ele poderia fazer para que aquelas pessoas de Éfeso fossem perfeitas e perfeitamente habilitadas para toda boa obra? Pregar a palavra de Deus. Corrigir pela palavra, repreender pela palavra. Uma coisa é você dizer assim, não faça isso. Por quê? Porque eu não quero que você faça. Outra coisa é você dizer, não faça isso. Por quê? Porque isso terá consequências danosas para a sua vida. É isso que a palavra diz. Não siga a sua cabeça, não siga o seu coração, siga a palavra de Deus. Não escute a voz do seu coração, escute a voz da palavra, que é a voz de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz da palavra é a voz de Deus. Exorta com toda a longanimidade e doutrina. É necessário conduzir pela palavra. Como é que eu vou conduzir a minha casa? Eu que sou cristão, eu que sei que Deus me alcançou pela pregação da palavra, eu tenho que conduzir a minha casa pela palavra. Como nós, ministros do Evangelho, vamos conduzir a casa de Deus? Pela palavra. Como eu, enquanto cidadão, preciso conduzir a minha vida? Pela palavra de Deus. Talvez você dissesse pela Constituição Federal. Mas se a Constituição vai de encontro, ou seja, é contrária à palavra, escolha a palavra. Certamente, se você viver pela palavra, você não irá infringir boa parte das questões de uma Constituição ou de um Código Penal. O ministro do Evangelho precisa conduzir o povo de Deus com longanimidade. Entende que é árduo, que é difícil, mas é gratificante o serviço a que nós somos chamados a fazer. Nós precisamos ter paciência. Ontem eu estava terminando, falta muito pouquinho para eu terminar um livro que eu comecei há vários meses, mas comecei a ler outro junto e acabei deixando ele um pouco de lado. Mas ele diz, falando na questão ministerial, que o sucesso do dia para a noite nunca acontece. Ele não diz que praticamente não acontece, ele diz que nunca acontece. Você não abre uma congregação e no outro dia tem 100 pessoas batendo na tua porta dizendo, queremos cultuar ao Senhor. Esqueça. Você não vai fazer um projeto missionário, um avanço missionário, e você prega lá durante 5, 6 horas, durante um sábado à tarde, e você vai ter 50 a 100 pessoas se dobrando diante do Senhor. Esqueça. Essa não é a realidade desse mundo. Você não vai ser conduzido ao pastorado de uma igreja e vai ser adorado por todos. Esqueça. Não vai. Porque não é essa a intenção de Deus colocar você no pastorado de uma igreja. É que Ele seja glorificado nas suas lutas, nas suas provações, nos seus acertos. E que Ele possa ser glorificado também nos seus erros, quando forem consertados. Nem sempre as pessoas vão se jogar aos pés de Cristo nas nossas pregações. Eu pude acompanhar uma comunidade que durante anos, eu estou falando de pelo menos 4 vezes 52 semanas,
faça as contas, já 208. 208 semanas você indo para a igreja todo domingo, todo domingo, todo domingo, todo domingo, todo domingo, todo domingo. Pregações das mais variadas, temáticas expositivas ou não. Testemunhos sendo contados. E ninguém, nem para levantar a mão. E ninguém chegando para um oficial dizendo assim, faz uma oração por mim, porque eu senti que Deus está me chamando para viver uma vida nova. Isso não acontece em um local só, não. São vários. Nem sempre as pessoas vão se jogar diante de Cristo depois que a gente pregar, por mais que a gente pregue arrependimento e fé. Nem sempre a gente vai conseguir resultado imediato das nossas ações e dos nossos projetos. Mas é preciso ter calma, paciência e constância. Aquela constância que Paulo fala em 1 Coríntios 15, 58. Para que o Senhor abençoe o trabalho das nossas mãos. E além disso, tudo quanto a gente fizer ministerialmente deve estar apoiado na doutrina exposta nas Escrituras. Por isso que ele diz, exorta com toda longanimidade e doutrina. A gente tem escutado muita pregação, ou talvez muito discurso, e nem sempre está apoiado na doutrina. Está apoiado na ideia de homens. A gente tem visto que algumas igrejas têm caminhado muito bem, graças a Deus por isso, na doutrina dos apóstolos, mas outras têm se desviado para doutrinas motivacionais. Têm se dobrado diante das facilidades de um evangelho pragmático que enche a igreja, mas não enche o coração de ninguém. Tudo que a gente fizer tem que ser apoiado na doutrina das Escrituras. Se eu prego, tem que ser a doutrina das Escrituras. Se eu aconselho, tem que ser apoiado nas Escrituras. Se eu animo, tem que ser nas Escrituras. Se eu consolo, tem que ser apoiado nas Escrituras. As nossas pregações, as nossas decisões, os nossos conselhos, as nossas conversas, a nossa conduta tem que estar baseada nas Escrituras. Versículos 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Talvez a realidade da igreja de Timóteo não fosse tão sofrível quanto a de algumas hoje. É provável que, apesar de alguns falsos mestres terem sorrateiramente adentrado aqueles locais e atingido os corações de alguns membros da comunidade, o povo ainda resistisse em sua maioria, por conta da consistência da pregação de Timóteo. Mas ia chegar o tempo em que eles não suportariam mais a sã doutrina, ouvir aquilo ali. Deixariam de lado os bons, bíblicos e frutíferos ensinamentos dele. Talvez seja cansativo para muita gente escutar as mesmas coisas por anos. De dizer, meus irmãos, nós temos que viver em santidade. De novo, pastor, meu Deus, só fala em santidade. Talvez seja cansativo para você a gente falar que, olha, crente casa com crente. Você quer evitar muito problema na sua vida, muito problema na sua casa, muita decepção, muita dor de cabeça, procure alguém que compartilha da sua fé. Pastor, de novo esse negócio do jugo desigual? Sabe por quê? Porque a gente esquece. Crente é muito esquecido. Precisa ser relembrado todo dia. A mesma coisa. Por isso que você precisa ler a palavra todo dia. Por isso que você precisa escutar a palavra todo dia. Por isso que você precisa se alimentar dela todo dia. E a gente tem que ser repetitivo mesmo. Porque senão a gente também esquece. E a gente não pode esquecer disso. Porque senão a gente também vai passar a não suportar mais a sã doutrina e vai fazer tudo no automático. E isso não pode acontecer. Em nosso tempo parece que esse quadro já é real. Parece que a gente já vive esse tempo que as pessoas não conseguem mais escutar qualquer conselho, qualquer orientação. Parece que se você vai falar alguma coisa para o bem dela, ela fica com raiva de você. Isso acontece demais. Alguns têm sido tragados por mensagens humanistas. O que é que eu quero dizer com mensagens humanistas? Aquelas mensagens que vão trazer
você como a figura mais importante, que vão olhar para o sentimento humano como a coisa mais importante. É aquela mensagem que vai dizer assim: se você estiver se sentindo bem com isso, faça. Se a sua consciência estiver tranquila, faça. É liberdade cristã. Essa liberdade não tem sido bem utilizada por muita gente. Outros têm sido tragados por mensagens hedonistas. Se aquilo lhe traz prazer, se aquilo deixa você feliz, está tudo certo. Mas nem sempre a mensagem e a igreja que te deixa feliz, deixa o coração de Deus feliz. Nem sempre o seu comportamento que te deixa muito tranquilo e muito acomodado, realmente vai agradar a Deus. Essas mensagens são rasas. Pouco tem de Bíblia. Pouco refletem estudo. Refletem muitas vezes estratégias de marketing, estratégias mercadológicas, estratégias psicológicas, tudo para criar um ambiente onde você não seja contrariado e saia feliz da vida e mais vazio do que você entrou. Uma terceira aplicação: quando nós lemos, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, eu associo essas palavras àqueles que têm feito péssimo proveito da sua liberdade cristã e têm exposto a pior faceta nas redes sociais e no dia a dia. O seu pior lado, aquilo que mais lhe degrada, aquilo que mais mostra que você não é filho de Deus, você não foi transformado, que você está mostrando isso aqui. Não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou julgando, você que está mostrando. Meus irmãos, nós temos recebido alimento sólido, mas às vezes a gente parece que está se comportando como quem ainda está necessitando de um leite e o mais diluído possível, que a gente parece que não está aguentando. A gente se engana com fábulas de coaches, que dizem: meu querido, a força está dentro de você, meu querido, você pode mudar a sua situação, basta que você queira. Desde quando a gente querendo, a gente pode? Desde quando a gente querendo, a gente muda alguma coisa? Talvez você casou dizendo assim: ele vai mudar, eu creio que ele vai mudar, e faz 30 anos que você diz: eu creio que ele vai mudar, e ele não mudou, porque ninguém muda ninguém. Faz 15 anos que você diz: segunda-feira eu começo, ano que vem eu faço, e você não conseguiu se mudar. Só quem muda é Deus. Nós temos recebido esse alimento que diz que somente Deus pode transformar vidas, e porque nós estamos nos enganando com alguma coisa, alguma mensagem que diz que você tem algum poder, nós não temos. Mensagens motivacionais que querem nos transmitir um sentimento nocivo de autossuficiência. Eu quero, eu posso, eu consigo, eu vou. Não. Deixa isso para aquelas reuniões lá do Rinodê, Uniquenco, qualquer coisa desse tipo, que o pessoal vibra vestido de terno e gravata e fica querendo lá viagens internacionais. Eu quero, eu posso, eu consigo, eu bato a meta e eu sou mais do que qualquer outra pessoa. Eu passei de fase, agora eu sou Rubi. Não, você não passa de fase nas questões celestiais. A única fase que você deve querer passar é de um pecador inveterado para um servo do Senhor, de alguém que estava destinado à perdição para alguém que está destinado à salvação. É isso. Nós dependemos de Deus e da sua aprovação aos nossos atos. O mundo todinho pode aprovar aquilo que a gente está fazendo, mas se Deus não aprovar, esqueça, não faça, está errado, continua sendo errado. E aqui parafraseando um título de um livro do J.C. Ryle, uma palavra aos moços e moças também. Jovem,
Não queira se assemelhar a algum amigo descolado seu da faculdade ou do trabalho. Talvez você esteja descolado do céu por conta disso. Não queira ser igual a outras pessoas. Queira ser igual a Cristo. Não siga a moda deles, moda passa. Mas a palavra de Deus não passará. Não faça hoje algo que você vai se arrepender amanhã. E tem tanta coisa na vida da gente que a gente se arrepende no instante que termina de fazer. Muita coisa. Porque a gente não pensou direito, porque a gente não avaliou direito e muito provavelmente porque a gente não perguntou o que Deus pensava disso. E mais, quando um deles te desafiar, jovem adora fazer isso, mas também alguns adultos, pessoas da nossa própria família que não entendem o que a gente faz, no que a gente crê. Quando eles quiserem te desafiar dizendo assim: ei, não é homem não? Por que tu não faz isso? Lembre do seguinte, lembre desse jovem que está falando para você hoje, dizendo o seguinte: ei, você não tem personalidade não? Você tem que seguir a cabeça dos outros, é? Quando ele te disser isso, pensa a respeito. Eu tenho personalidade, eu sei o que eu faço, eu sei no que eu acredito, eu sei quem guia a minha vida, eu não vou fazer porque você está querendo que eu faça. Não seja influenciável. Você tem personalidade e ela deve refletir o caráter de Cristo. Quando algum desses vier te dizer que determinadas exortações que são dirigidas a você pelos pais ou pela igreja, é porque eles estão querendo te controlar, lembre-se desse jovem dizendo a você hoje que eles estão sendo instrumentos de Satanás, e ele sim está querendo lhe controlar através dessas palavras. É através da influência deles que Satanás quer ver a tua perdição. Entenda uma coisa, de fato não é a igreja, nem são seus pais que vão controlar a sua vida, é Deus que controla a sua vida. Mas Ele usa como instrumentos a igreja e os seus pais. Deus tem o controle da sua vida, tem o controle da sua família, da sua vida e da igreja. Siga a voz de Deus. Por último, versículo 5 diz: tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Seja sóbrio em todas as coisas. Quando ele diz: Timóteo, seja sóbrio, não se amolde ao padrão do mundo, Timóteo, seja sóbrio na sua conduta. Observe bem o que você pensa, o que você diz, o que você faz. Não se embarace com qualquer outra coisa, porque você tem uma missão a cumprir. Faça tudo o que vai levar essa missão para frente. Não faça nada que te leve lá para trás. Meus irmãos, nós temos um chamado nesse mundo de anunciar a palavra de Deus. Mas não só de anunciar, mas também de viver essa palavra. De modo que a gente seja instrumento para a glória e louvor do Senhor. Essa é a finalidade das nossas vidas. Para isso a gente precisa ser sóbrio, moderado. E precisa buscar a vontade de Deus para cumprir. E ele diz também: suporta as aflições. Independente do que vier de oposição. Independente dos problemas pessoais que a gente tiver. Independente das dificuldades que a gente tiver no caminho para ser trilhado, suportemos as aflições, como Paulo exortou a Timóteo. Elas são grandes, mas nós devemos suportar. Lembre-se, quando essas aflições chegarem, quando esses problemas vierem, lembre-se de quem te chamou e quem te colocou no início dessa carreira. Porque essa mesma pessoa, ou seja, Deus, vai te levar com certeza ao ponto final. Ele vai se responsabilizar para que tudo corra bem e você chegue ao final da sua carreira com a certeza de que fez o que te foi proposto.
quando nós temos aqueles conflitos pessoais, as crises existenciais, talvez a vontade de largar tudo, olha para quem te chamou. Lembra que não foi um assovio, não foi um psiu, não foi um ei, foi um chamado verdadeiro. E continua servindo a Deus. Depende dele. Não tem problema nenhum que você dobre o seu joelho e diga: Senhor, está doendo. Senhor, está difícil. Senhor, as minhas forças estão se acabando. Isso não tem problema. Isso é ser humano. Quem é divino e ilimitado é Ele. Então, eu que sou humano, falho e limitado, vou até Ele pedir mais força, pedir mais graça, pedir misericórdia, para continuar trilhando aquilo que Ele pediu para eu fazer. Ele diz: faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Eu encerro essa meditação exortando a cada um de nós a fazer o trabalho que Deus nos chamou a realizar nesse mundo. O de Timóteo era um evangelista, e ele diz aqui: faze o trabalho de um evangelista. Qual é o seu trabalho? Qual é a sua missão nessa terra? Qual é a sua função no reino de Deus? De que dom Deus dotou você para que você seja frutífero na casa dele? Eu tenho certeza que Deus nos chamou você para que você sentasse em uma dessas cadeiras brancas, entrasse mudo, saísse calado e vivesse todo o restante da semana como se nada tivesse acontecido. Certamente a palavra que você escutou no domingo passado, de manhã e à noite, e na terça-feira, alimentou você para que você chegasse até ontem e dissesse: Senhor, como foi bom ter me alimentado e passado esses últimos 7 dias, lembrando do que o Senhor me disse. E certamente o que está sendo pregado agora, que vai ser pregado hoje à noite e terça-feira, vai fazer com que você também seja abastecido para pelo menos mais uma semana. Mas se você der ouvidos ao que hoje é pregado, isso não te abastece só por uma semana, isso te abastece para a vida inteira. Quantas e quantas pregações de pessoas que cumpriram cabalmente o seu ministério ecoam nos nossos corações até o dia de hoje. Qual é o seu dom? Qual é o seu ministério? Qual é a sua função? Cumpra cabalmente, perfeitamente o chamado de Deus na sua vida. Mas é difícil. Aqueles que buscam viver piedosamente diante de Deus serão alvo de perseguição. Sim. Suporte as aflições, ele acabou. Suporte as aflições. Não só suporte as aflições, continue caminhando. Tem gente que suporta as aflições parado, quieto, só apanhando. Suporte as aflições, mas continue caminhando, mancando, cheio de feridas, internas e externas, com todos os problemas advindos de uma vida que naturalmente nos traz, porque basta acordar para que nós tenhamos algum tipo de aflição. A despeito dessas dificuldades e limitações, vamos buscar ao Senhor. Vamos rogar ao Senhor pela capacitação do seu Santo Espírito para cumprir cabalmente o nosso ministério. Fazer aquilo que nós somos chamados a fazer. Fazer aquilo que de fato vai trazer honra e glória a Deus Pai. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã e que nos guarde com sua graça, com seu amor, com a sua misericórdia.